Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. A história da música ocidental, documentalmente falando, começa mais ou menos por volta dos séculos 4 ou 6. Século 4 com Santo Ambrósio e século 6 com Papa Gregório. Quando é fundado os modos litúrgicos da Igreja Católica e onde começa propriamente a música ocidental, porque antes disso nós não temos dados concretos do que era a música ocidental. E quem funda isso é a Igreja Católica, certamente. Então, nesse programa aqui eu quero falar sobre isso. Eu vou dar uma geral sobre todos os períodos da história da música ocidental, para que nos próximos programas eu possa falar melhor sobre cada período da música ocidental. Eu vou partir de um mapa sinóptico mostrando todos os períodos. E vamos entender período por período. Vamos lá então. Bem, ok. Então vamos ao nosso mapa, né? Como vocês estão vendo aí, olha aqui. Tem toda a trajetória da história da música ocidental, né? Período medieval, renascença, barroco, classicismo, romantismo, século XX. E já estamos aqui no século XXI, né? Que aqui não está ainda nomenclaturado, enfim, né? Precisa de um período histórico, precisa passar a história para você poder nomenclaturar o que já aconteceu. E tem um período aqui que eu acrescentei a lápis rapidamente, depois eu vou poder explanar isso melhor em futuros programas, né? Porque tem um período que antecede esse mapa aqui na realidade. Então, essa daqui é basicamente uma linha do tempo da música ocidental, do livro do Roy Bennett, Uma Breve História da Música. O livro dele pertence aos cadernos de Cambridge, né? É um quadro sinóptico e tudo mais. Eu não gosto muito dessa história de linha do tempo, porque fica parecendo que é linha evolutiva, e não tem nada a ver. Linha do tempo não tem nada a ver com evolução. Você pode avançar na história e retroagir nos conceitos, retroagir na moral, nos costumes, etc. e tal, tá? Só pra gente entender que linha evolutiva não tem nada a ver com evolução histórica, com evolucionismo, hein? Tá? Linha do tempo, linha do tempo. Eu queria ler um texto aqui de Otto Maria Carpo, que foi um dos maiores literatos, era um erudito na realidade, né? Então, ele diz o seguinte, no livro dele, História da Música, ele era historiador da literatura também. Nossa literatura, nossas artes plásticas, nossa filosofia seriam incompreensíveis sem o conhecimento de seus fundamentos greco-romanos. Ele se refere à Grécia Antiga e à Roma Antiga. Mas não acontece o mesmo com a nossa música. Esse produto autônomo da civilização ocidental moderna não tem suas origens na antiguidade que se costuma chamar clássica. Clássica que é esse período da Grécia Antiga. Quando muito, alguns germes da evolução posterior ficam escondidos num outro fenômeno musical, a maneira de documentos sepultados nos fundamentos de uma catedral ou outra construção multissecular. Esse fenômeno de importância realmente fundamental é o coral gregoriano, o canto-chão, o canto litúrgico da Igreja Romana, conforme eu já pincelei um pouco aí na introdução, e agora eu vou falar um pouquinho mais citando outros autores. Eu quero citar aqui também Domingos Alla Leona, que é história da música também ocidental, né? Quando ele faz uma dissertação aqui sobre esses primórdios aí, né? Com a rápida difusão da fé e progressiva organização do cristianismo, sobretudo depois que o imperador Constantino, no ano 313 depois de Cristo, obviamente, concedeu liberdade de culto aos cristãos, os papas, bispos e outras autoridades eclesiásticas cuidaram de ordenar, unificar tudo o que seria ou que se referia ao rito, inclusive, portanto, o canto litúrgico. Entre os primeiros que se ocuparam desse canto figuram São Clemente, São Basílio, Santo Hilário e São Silvestre, papas, né? Mas a tradição engrandeceu principalmente os nomes de Santo Ambrósio e São Gregório. O São Gregório Magno, que é o grande Gregório, Papa Gregório,
que é esse período aqui, ó, que eu estou me referindo, ó, ele não entrou no mapa ainda, hein? O que eu estou falando está aqui ainda, está para trás. Que foi o Papa 2 séculos depois do Ambrósio, que é entre 590 e 604. Estendeu a toda a igreja o que o Santo Ambrósio realiza somente na Diocese de Milão. Então, deu uma ordenação definitiva ao rito, em consequência ao canto litúrgico. Escolheu e coordenou os cantos segundo a ordem das festas e cerimônias, em um livro chamado Antifonário. Tá? E ele determina aí, agora eu estou falando, ele determina os modos litúrgicos que nós vamos usar até hoje, que são os modos autênticos plagais. Então a Igreja Católica funda a música ocidental a partir da documentação que temos disponível. Tá? Antes disso, a documentação que temos disponível não prova o que era a música ocidental. Né? Esse mapa aqui mostra a partir do tá vendo? Do ano 800, mas a coisa já está acontecendo antes, a partir do século IV, com Santo Ambrósio, repetindo, e São Gregório, o grande Gregório, a partir do século VI, que é quando funda-se realmente a música ocidental, o canto-chão, canto gregoriano, que é isso aqui, ó, canto-chão, canto gregoriano. Agora eu queria só fazer uma citação a Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é pré-Igreja Católica, ele é entre século IV e começo do V. Ele é quase contemporâneo de Santo Ambrósio, e é praticamente contemporâneo, e o Santo Agostinho é praticamente considerado por muitos autores como um fundador, pré-fundador da Igreja Católica. Mas eu quero seguir nesse mapa aqui, citando mais alguns autores. Ernest Schumann, que é autor de uma obra, músico de orquestra sinfônica, residiu no Brasil, estrangeiro que residiu no Brasil, Ernest Schumann. Em sua obra Música como Linguagem, ele vai citar o seguinte, ele vai fazer o seguinte comentário a respeito dessa coisa da música, da monodia cristã, que é isso aqui, que surge antes, que é o canto-chão, canto gregoriano, se executa até hoje, que é a base da música ocidental dos nossos dias, né? Que alguns chamam de modalismo, está aí até hoje. Então o registro hoje disponível da música praticada na clássica civilização helênica, né? Ele está falando da Grécia Antiga. Embora insuficiente para uma análise aprofundada, não deixa de fornecer indicações que justificam a hipótese de que as principais dessas práticas se baseavam nos tradicionais cantos provenientes da barbárie. Seria neles que a cultura oficial do Estado encontraria os modelos de estruturas musicais, né? As quais tendo sido consideradas anteriormente como sendo de origem sobrenatural ou divina. Bem, enfim, agora podiam, ele continua, agora podiam ser utilizadas e adaptadas para exercer as novas funções de portadoras de determinados valores éticos favoráveis às relações de produto vigentes. Tratava-se dos assim chamados nomoi, ou nomos no plural, que eram os primitivos compositores gregos, eram verdadeiros compositores e de nenhuma forma autênticos criadores, que os nomóis vêm daí, pois se limitavam a elaborar suas concepções musicais em cima de tipos consagrados, em lugar de produzir obras alimentadas pela própria invenção. O que ele diz é que é provável que se tenha procedido a alguma espécie de seleção entre os modelos disponíveis, de forma que os valores éticos que se lhes atribuía correspondessem às demandas decorrentes da necessidade de garantir a manutenção da nova organização social, própria à estrutura de classes, pela qual o Estado havia assumido a responsabilidade. Ora, diz ele, é natural que esta exigência haveria de implicar em que a estrutura musical se tornasse apropriada para favorecer substancialmente a competência social dos atos de fala verbais existentes nos respectivos textos e, na medida do necessário, influir sobre os mesmos para que, a nível de atos elocutórios, viessem a funcionar como atos de persuadir. Enfim, ele vai dissertando, tem muitas outras observações aqui, que eu futuramente quero voltar nisso, porque eu vou focar cada período especificamente da música, cada período da música especificamente. Eu quero fixar só a medieval, aqui, eu fazer uma análise de toda a música medieval que vem desde lá, eu vou pegar do Santo Agostinho mais ou menos, né? Que tem forte influência do aristotelismo, né? Santo Agostinho, eu venho daqui, Santo Agostinho que está mais ou menos por aqui, eu venho vindo, eu vou ver até aqui,
Então esse seria um programa dedicado a esse período. Quero fazer um outro programa dedicado a esse período, Renascença. Fundamental para os nossos dias, para entender os nossos dias, né? Esse estudo é fundamental, porque eu vou entrelaçar a história da música com as outras histórias, que é o que eu falo naquele livro meu, Música, Cultura e Sociedade, que eu sempre cito ele nesses programas, porque essa primeira série é dedicada aos assuntos que ele trata. Quero fazer um programa específico aqui do Barroco, forte influência dos nossos dias, inclusive da música pop do século XX. Nós temos um compositor muito importante nesse período, que é o Johann Sebastian Bach, João Sebastião Bach, que morre aqui em 1750. Barroco tardio. Quero fazer um programa dedicado ao classicismo, outro ao romantismo. Entender cada período para entender os nossos dias. Quem não entende... Século XX, tá aqui, ó. Tem que entender século XX. E depois século XXI. 21 ainda não dá para falar porque está começando agora. Estamos acontecendo, hein? Está acontecendo. Então eu quero citar rapidamente aqui o Roy Bennett de novo. Ele diz o seguinte: o canto chão, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ano 800, tá vendo aqui ano 800, 800, 900? Ele diz assim, que eu até vou mostrar aqui um pouco. Olha aqui o que ele diz, o Roy Bennett. Ó, vocês estão vendo o mapa aqui, ó? Aqui é só esse período aqui primeiro, olha, tá vendo? Ok? Então, a música mais antiga que conhecemos, tanto sacra como profana, consiste em uma única melodia, que é a monodia cristã, que é o canto-chão, com uma tessitura do tipo que chamamos monofônica. Em sua primeira fase, a música religiosa conhecida como canto-chão não tinha acompanhamento. Consistia em melodias que fluíam livremente, quase sempre se mantendo dentro de uma oitava e se desenvolvendo de preferência com suavidade através de intervalos de um tom. Veja bem, tá? Os ritmos são irregulares, fazendo-se de forma livre, de acordo com as acentuações das palavras e o ritmo natural da língua latina, base do canto dessa música. Tá? Alguns cantos eram expressos de modo antifônico, né? Isto é, os coros cantavam alternadamente. Outros eram cantados no estilo de responsório. Mais para frente eu vou explicar melhor essas coisas, que se faz com as vozes do coro respondendo a um ou mais solistas. E assim vai, tá? Depois ele vai dizer mais aqui para frente o seguinte, que aí surge nesse período, né, o tal do organum, olha lá, o organum, que é o descanto também, né? Alguns chamam de descanto. O organum paralelo, livre, melismático e o organum de Notre Dame, que já é mais para frente, né? Certo? O organum pega todo esse período aqui, ó, de 1850 mais ou menos até aqui, 1200 e pouco. Então, ele vai explicar o que é o organum paralelo, livre, melismático. Eu quero voltar nisso depois. Depois nós vamos fazer um programa para cada coisa aqui, né? Descanto, a cláusula, lá. Tá vendo? Tudo isso, se você ouvir todas essas músicas, e eu vou deixar no fundo algumas dessas músicas que ainda são executadas hoje, eu vou deixar aí no fundo para você ouvir, para você ter uma ideia de que muito desse material ainda vem vindo e vem até os nossos dias, se arrasta até os nossos dias, às vezes até em formas de fragmento. Então ele vai explicar o que é aqui dentro da Idade Média, o que é Ars Antiga e Ars Nova. E ele faz uma observação que em 3 etapas da história da música, separadas uma da outra por mais ou menos 300 anos, vamos encontrar súbitas e marcantes mudanças do estilo musical. É interessante notar que em todas essas ocasiões a música foi, de certo modo, descrita como nova. Olha lá, em 1300 ele diz Ars Nova. Em 1600, Le Nueva Musique, a nova música. E em 1900, nova música de novo. 300 e 300. Ele faz essa observação, né? Então são muitos autores aí que estão passando por aí, que eu não falei nada ainda, depois vamos falar a respeito. Queria fazer uma citação ainda aqui quando ele vai falar da música renascentista, ele vai explicar o que é o Renascimento, né? Que o período da Renascença se caracteriza na história da música da Europa Ocidental, sobretudo pelo enorme interesse devotado ao saber e à cultura, particularmente a muitas ideias dos antigos gregos e romanos. Foi também uma idade de grandes descobertas e explorações, né? Bom, isso aí é aquele pensamento positivista da exploração, da colonização e tudo mais. Depois eu quero falar sobre isso também, né? Vamos lá.
Então aqui, mais para frente, que ele vai fazendo gráficos, olha. Fazendo gráficos de cada período, tá vendo? Aqui é a música barroca. Música barroca, ele vai falar que a palavra barroca é provavelmente de origem portuguesa, significando pérola ou joia de formato irregular. De início era usada para designar o estilo da arquitetura e da arte do século XVII, caracterizado pelo emprego excessivo de ornamentos. Mais tarde, o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música, que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Bach. Depois eu preciso falar melhor sobre isso. Foi em Florença, aqui ó, barroco. Foi em Florença, depois eu vou voltar nisso. Foi em Florença, na Itália, durante o último quartel do século XVI, um grupo de escritores e músicos que deram a si próprios o nome de camerata chegaram à conclusão de que o elaborado tecido contrapontístico da música de canto obscurecia o sentido das palavras, porque a música já estava com muitas vozes, né? Desde lá do órgão, lá de trás, começou a abrir uma voz, 2 vozes, 3 vozes, foi abrindo, e aí começou a ficar, eles achavam que era confuso e tal. Eu explico melhor isso no meu livro, num dos capítulos do meu livro, eu explico detalhadamente. Aí teremos que ler lá. Eu vou ter que voltar nesse assunto para pegar cada período e explicar mais detalhadamente, tá? Já que os meus programas são curtos, né? Então não dá para explicar tudo. Precisaria de muitas horas para explicar tudo. Então ele está falando aqui sobre o barroco. Então vamos falar sobre o classicismo, né? Quando ele coloca aqui, tá vendo o classicismo? Olha lá. Ele vai falar. A palavra clássico deriva do latim classicus, que significa um cidadão, posteriormente um escritor, da mais alta classe. E com efeito, seu sentido para nós, até hoje ainda, está associado a algo que consideramos de alta classe, de primeira ordem, de extremo valor. Assim como clássicos da literatura, falamos, por exemplo, das peças de Shakespeare ou dos romances de Charles Dickens, etc. E descrevemos como clássico o estilo arquitetônico da Grécia, da Roma Antiga e tudo mais, significando um estilo que atribuiu suma importância à graça e à simplicidade, à beleza de linhas e formas, ao equilíbrio e à proporção, à ordem e ao controle. Bom, então o clássico tem por trás esse conceito, mas tem muito mais coisa do que isso que eu quero abordar depois especificamente, quando eu estaria abordando cada um desses períodos, ok? Depois do clássico veio o romantismo, né? A palavra romantismo foi primeiramente empregada para descrever o despontar das novas ideias. Olha aí o romantismo aí, ó. Alguns dos maiores compositores. Os compositores clássicos haviam objetivado atingir o equilíbrio, voltando. A palavra romantismo foi primeiramente empregada para descrever o despontar das novas ideias que passaram a prevalecer na pintura e na literatura, no final do século XVIII. Mais tarde, os músicos também adotaram o termo para descrever as mudanças no estilo musical ocorridas logo depois da virada do século. Os compositores clássicos haviam objetivado atingir o equilíbrio entre a estrutura formal e a expressividade. Tá? Os românticos vieram desequilibrar a balança. Eles buscaram maior liberdade de forma e de concepção em sua música. Bom, teria muito que falar sobre o romantismo, inclusive que o romantismo foi um movimento também contra a Revolução Industrial. A saber, veremos isso especificamente. Muito desse material melódico aqui, e também harmônico a partir de um certo período, é o que está até hoje nas nossas músicas, na música pop em geral. Né? Não vamos nos enganar que essa música do passado só ficou no passado. Todo este material aqui melódico, inclusive harmônico, está aí até hoje nos nossos dias. Ok? Muito bem, muito bem. O que mais aqui? A música do século XX, né? A partir de 1900. O século XX constitui uma longa história, né? Aqui ele colocando. Ó. Só que o que é curioso no século XX é isso aqui. Ó. São vários movimentos musicais no século XX. São muitos movimentos musicais. Muitos movimentos musicais. Que é uma coisa atípica em relação aos séculos anteriores. Os séculos anteriores eram mais homogêneos, mais determinados. No século XX explode, há uma explosão assim absurda. Então a música no século XX constitui uma longa história de iniciativas e experiências que levaram a uma série de novas e fascinantes tendências, técnicas e, em certos casos, também à criação de novos sons, tudo contribuindo para que este seja um dos períodos mais empolgantes da história da música. Ok, a seguir eu quero mostrar um outro mapa, um mapa diferente desse aqui.
que eu quero fazer algumas observações nele. Ok, vocês estão vendo esse mapa aqui? Grandes compositores, cronologia, ok? Aqui, 1445, então está pegando mais ou menos a partir da Renascença. Já estamos na Renascença, que vai até aqui 1600. Da Renascença, você tem o Barroco, que vai mais ou menos de 1600 a 1750, o Classicismo, já vimos no outro mapa isso, o Romantismo e a música do século XX. O que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente para isso aqui, olha. Olha a explosão de compositores de 1750 para frente, ou 1775, 1800 para frente, que é o século XIX. Há uma explosão de compositores aqui absurda, né? Olha aqui, eu vou até posicionar melhor o mapa aqui, ó, para vocês entenderem. Olha a explosão aqui como é absurda. Que período é esse? É o período da Revolução Industrial, que surge aqui. É o período da ascensão da burguesia ao poder. É o período da Revolução Francesa, que está aqui, Revolução Industrial está aqui, Revolução Francesa está aqui, Revolução Americana está aqui. Você tem uma nova concepção de sociedade, né? E eu quero tratar disso especificamente num programa só. Preciso pegar esse período aqui, que pega entre o classicismo, o romantismo e a música do século XX, esses três períodos. O quanto o peso de uma ideologia social, de ideólogos, né, de filósofos, né, vão influenciar nos novos conceitos que vão dar direcionamento a um novo passo histórico, a novos passos históricos, né? Isso fica muito claro quando a gente estuda história. Fica muito claro. Então é basicamente isso. Eu queria só chamar a atenção para esse fato aqui. Olha a explosão aqui. Então os grandes compositores que a gente considera hoje, que a gente fala bem, os Beethoven, os Bach, etc e tal, vendo aqui. Johann Sebastian Bach estava aqui, ele morreu aqui. Johann Sebastian Bach. Tá? Ele morre aqui, né? Em Bach. E ao morrer aqui, em 1750, né? Tá? Tem os filhos de Bach também, Johann Christian e Carl Philipp Emanuel. Mas o Johann Sebastian Bach, que é esse aqui, ó, morre aqui. Ele é uma demarcação que os historiadores fizeram para acabar com o Barroco, mas na realidade não é assim. Um período entra no outro período. Na história não existe, acabou hoje uma coisa, começa outra amanhã. As coisas se perpassam, elas se entrecruzam, se entrelaçam, né? Vai terminando um movimento para começar um outro movimento, né? Então entender história é uma coisa muito complexa, né? Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, enfim, por isso que a gente pensa que sabe, eu sempre digo isso, né? Temos que estudar constantemente. Bem, então como você viu, essa é a exposição básica do que foi a música ocidental nesses 1500 anos, né, a tomar do século V, VI, né, que é o Papa Gregório, até chegar nos nossos dias, até chegar no século XX, XXI. Então, bom, basicamente isso. Em futuros programas agora eu estarei mostrando período por período, essa que é a ideia, ok? Então vamos lá, até o próximo programa, tudo de bom, muito obrigado pela atenção, até mais.